Bom dia, aqui é o Gilson Pedreiro, canal Gilson Pedreiro. E como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira, a semana útil começando a nossa vida, né? E hoje quero falar aqui, né, sobre né, o Senhor meu pastor, né? E o Salmo 23. Se você puder aí, dê um like aí no meu canal, nesse vídeo. Se inscreva, você vai estar ajudando o canal, que faz um trabalho de formiguinha, né? E compartilhe para os amigos, né? Hoje eu vou falar sobre uma questão espiritual, sobre o Senhor nosso pastor, que é Jesus. Lá para o judeu, né? O pastor foi escrito em Salmo, que é escrito para os judeus, Salmos, né? Fala, né, que o pastor Pedro era Deus, Yahvé, né? Porque eles ainda não conheciam Jesus. Mas para nós aqui, né, o nosso pastor é Jesus, né? Jesus falou assim: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. E aqui o Salmo 23, verso 1, que é o que eu quero destacar aqui, o verso 1, o salmo que Davi escreveu. E esses salmos, né, na nossa língua, nas nossas Bíblias tradicionais, né, é escrito, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Essa é a nossa tradução, né, popular que temos nas nossas Bíblias. E muitas vezes, né, as pessoas assim entram em conflito, né? Porque se o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar, por que muitas coisas me faltam, né? Fica estranho esse texto, né? Aplicado nas nossas vidas dessa maneira que está escrito. É claro que a Bíblia, o Salmos é um livro poético. Ele faz parte, o livro de Salmos faz parte do grupo de livros poéticos, né? E muitas vezes os livros poéticos, né, usam de muita figura de linguagem. Então a gente pode pegar os livros poéticos e tratar como uma coisa bem literal, né? Porque muitas vezes tem figura de linguagem. Só que normalmente as figuras de linguagem é usado, né, para representar uma realidade nas nossas vidas. E muitas vezes as pessoas assim: mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23, bem conhecido. A Bíblia, né, os textos mais conhecidos, né, é o Salmo 23 e o Salmo 91, né? Tem pessoas que para eles só existe a Bíblia só existe esses textos, né? O Salmo 23 e o Salmo 91. Aí alguém pergunta, né, mas se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque muitas vezes faltam as coisas, muitas vezes, na maioria das vezes, faltam as coisas que a gente assim tanto precisa, né? Aí você olha na Bíblia, acontece a mesma coisa, né? Paulo mesmo, ele falava que muitas vezes eu apanhei, né? Aí você olha ali naquela parte que ele fala que ele apanhou, né? Chicotada, assim, 40 chicotadas menos uma, né? Que é 39, ele vai falando, passei fome. Aí você vê que ali faltou comida quando ele passou fome, né? Faltou proteção quando ele apanhou. Aí a pessoa assim, mas o Salmo diz que nada me faltará, como faltam essas coisas? Aí as pessoas assim na minha vida, né? Eu vivo uma vida para o Senhor e muitas vezes falta isso, falta aquilo, tenho dificuldade. Eu quero ter minha casa própria, me falta uma casa própria, mas eu moro de aluguel. Eu quero ter saúde, não tenho, me falta saúde. E o texto diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas falta saúde. Falta dinheiro para pagar minhas dívidas. Então como é que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se faltam essas coisas básicas para a minha vida, muitas vezes? Aí tem pregador que tenta justificar esse texto, talvez por falta de conhecimento, ou para tentar fazer uma média. Eles falam: não, mas quando a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará, então quer dizer que não vai faltar luta, não vai faltar doença, né? Mas não é isso que o Salmo quer dizer, né? Só você olhar o contexto, né? O contexto não está falando que vai faltar problemas. Quando ele está falando lá, se você ler o Salmo 23, por exemplo, lá está falando que o Senhor vai fazer ele estar em verde espaço, né?
vai guiar em águas tranquilas, né? Então, não tem nada a ver com o contexto do Salmos 23, tem nada a ver com o que eles falam, né? Que não vai faltar luta, dificuldade, desemprego, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E muitas vezes existe esse equívoco, né? Porque as pessoas, eles interpretam o texto de acordo com o que foi passado para nós, né? Na tradição original da nossa Bíblia, né? Você pega a nossa Bíblia, né? Qualquer Bíblia que você pega para o português, né? Está traduzido isso. Mas aí quando você vai ler um pouquinho o texto, fazer mais uma, que a gente chama de exegese, né? Fazer um estudo do texto, né, de Salmo 23, verso 1, aí fica não, nada me faltará, fica ali, fica difícil de aplicar. Por quê? Porque lá a palavra nada está no texto hebraico. Hebraico eu conheço muito pouco, né? Não conheço quase nada de hebraico. Mas o grego eu conheço um pouquinho, né? Porque eu estudei 2 anos de grego. Mas eu falo aqui do hebraico, né? Que eu no hebraico, né? Ali o nada, né? Ele pode ficar tanto nada, como não, como ninguém. Então, a palavra hebraica, e também como é onde eu vou destacar mais a palavra grega, né? Porque o Salmos também 23 foi escrito no grego da Septuaginta, né? Quando foi traduzido o Antigo Testamento para a Septuaginta. Lá usa também no grego usa a mesma palavra que também significa não, né? E não é nada. Então, se a gente for traduzir corretamente, como os judeus normalmente fazem, porque os judeus eles interpretam o melhor Antigo Testamento que nós, porque o Antigo Testamento foi escrito para eles. Eles não usam o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles não têm esse nada, não tem. Na verdade, eles normalmente usam, né, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quer dizer, ele não me faltará. Ele quem? O Senhor, no caso dos judeus, né, Yahvé, né, Deus, né, que nós conhecemos. O Pai do nosso Senhor Jesus. Para nós, né, que não vai faltar é o Senhor Jesus. Paulo até fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso tudo naquele que me fortalece, Paulo está dizendo que na prova, na luta, o Senhor não vai nos faltar. O Senhor não faltará. Então, na verdade, né, o texto, assim, a aplicação mais correta desse texto, para não ficar essa confusão, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará e faltam as coisas, o mais correto seria dizer, né, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, porque é Ele que não pode faltar. Jesus mesmo disse, né, nesse mundo tereis aflições, né, mas tem de bom ânimo, né, então, Jesus está querendo dizer ali que nesse mundo para ter bom ânimo, porque com certeza, né, Ele está com a gente, né, porque Ele venceu, Ele está com a gente. Então é Ele que não pode faltar, né? Não é que nada vai nos faltar, é Ele, Jesus, que não vai nos faltar, né? Então aqui, quando você vai aqui no texto hebraico, né, é como eu falei, o hebraico eu praticamente não conheço, né, porque eu não estudei hebraico, eu estudei bem raso mesmo o hebraico. Mas aqui o Salmo 23 aqui na língua hebraica, né, aqui é a palavra lo, né, lo, né, aqui, escrito aqui lo, aqui onde aqui eu destaquei aqui lo, né, essa palavra aqui hebraica, né, pode ser nada como não, né, mas normalmente o judeu diz não, né, aqui ó, não terei, né, então eles aqui a palavra não, né, a palavra não seja, o Senhor não me faltará, então está escrito aqui não, né, a palavra no hebraico é isso, é assim que os judeus vê, né, os judeus vê que o Senhor é que não vai faltar, né, e isso é na língua hebraica, mas como eu falei que eu não conheço pouco, né? Mas indo para o grego, que eu conheço um pouquinho melhor, aqui no grego da Septuaginta, né? Aqui, ó, Kyrios, né? Põe mais nei, Mekai Rodé, me risteresei, né? É mais ou menos isso que faz tempo que eu não uso grego, mas isso aqui, ó. O Rudem aqui, ó, essa palavra aqui, Rudem, ela é uma palavra que pode significar, né, dependendo ali, né, texto bíblico, né, ela pode significar não, nem, ninguém, nada. Então a palavra Rudei, né, tem aqui um léxico aqui, né, no léxico do Novo Testamento, em grego,
né, isso aqui, ó, léxico, né, em grego, né, aí, ó. Aqui quando ele vai falar Rundem aqui, né, a palavra hebraica aqui, Rundem, ele fala aqui, né, que, se precisar pra vocês verem aí, né, onde ele está aqui aí, olha, Rundem, acho que não dá pra ver não, né, tá meio escuro aqui, acho que não vai pra ver não, né, mas a palavra Rundem aqui, aquela que tá ali marcado no computador, aqui diz que tá no acusativo, né, que pode ser não ou de modo nenhum, né? Tá no acusativo, essa palavra aqui, né? Essa palavra aqui, ó, que eu tô destacando aqui, eu dei, ela pode ser não ou de modo nenhum, tá no acusativo. O acusativo, né, no grego, o acusativo, aqui, né, ó, aqui, ó, acusativo, né? O acusativo é o caso quando o substantivo não tem o signo final aqui, no caso aqui recebe a ação, né? Então, o acusativo é aquele que está recebendo a acusação, ou seja, o Rundem aqui, né, quer dizer que essa parte do acusativo aqui, no caso, é o grego moderno hoje, né? Mas o grego koiné, que foi escrito a Bíblia, né, o acusativo é aquele que sofre a ação, né? Aquele que recebe a ação. Então, nós recebemos a ação de qual a ação que nós recebemos? Que o Senhor, ele vai estar com a gente, então nós estamos recebendo a ação do Senhor, né? O Senhor vai estar com a gente, né? Porque nós, no acusativo, né, recebe a ação, né? Então o Rundem aqui, acompanhando aqui o substantivo, que é o Senhor, que é o adjetivo também é o pastor, nós sofremos a ação do Senhor, nosso pastor, que é o Rundem. Então aqui significa o quê? Que como nós sofremos a ação, nós recebemos a ação que o Senhor, nosso pastor, então tá quer dizer que ele não vai nos faltar. Então essa palavra aqui é, novamente aqui, a palavra Rundem, né? Esse aqui é o grego da Septuaginta. Esse Rundem aqui, ele quer dizer que o Senhor, né, ele não vai nos faltar, né? O Senhor não vai nos faltar. Então ele sofre a ação sobre nós recebemos a ação dele, o Senhor Jesus, que ele vai estar em nossas vidas, né? Nós, aqui no caso, quem sofre a ação é o menor, quem pratica a ação é o maior, né? Assim, de uma maneira mais fácil de entender, né? Então, como é o Senhor que pratica a ação sobre as nossas vidas, então nós estamos recebendo essa ação do acusativo no grego. E aí o que acontece, né? Então, nesse caso, a palavra Rundem que é não, né? A palavra Rundem é não. E existem as palavras, a palavra para grego, né? Para nada, né? Que tem com terminação, começa com Rundem, mas tem outras terminações. Mas no caso aqui, né? O correto, então, seria o quê, né? O Senhor é meu pastor, de acordo com o texto aqui, e ele não me faltará, né? O ele não existe lá no texto original, né? A gente está colocando aqui o ele para nossa conta, né? Aqui no texto original seria, né? O Senhor, né? É o nosso pastor, né? O Senhor é o pastor, né? Ele fala nosso, né? O Senhor é o pastor e não faltará, né? E não faltará. Então, o cai aqui e não faltará, né? Cai aqui e não faltará. Então quer dizer o quê? Esse é o texto que está escrito, né? O Senhor pastor e não faltará. Então, quer dizer o quê? Da maneira mais fácil de entender, está escrito o seguinte: o Senhor nosso pastor e ele não vai nos faltar, né? Não faltará nas nossas vidas. Então é bem diferente de falar que o Senhor nosso pastor e nada vai nos faltar. Porque que nem eu falei, esse texto aqui, quando se fala nada vai nos faltar, fica uma coisa bem subjetiva, né? Porque o nada não vai nos faltar, mas falta muita coisa nas nossas vidas, né? Faltam muitas coisas, né? Eu mesmo trabalho de pedreiro, como é o tópico do canal, Gilson Pedreiro. Muitas vezes eu tenho que trabalhar doente, né? Essa semana mesmo eu estava gripado, né? Eu estava gripado, ontem mesmo fui para o culto, né, na marra, muito gripado, né? Tava um corpo desanimado. Eu podia falar, Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que eu estou doente aqui? Por que eu não estou com saúde, né? Eu podia questionar isso. Mas eu não questiono por quê? Porque eu sei que o texto não está dizendo nada disso. O texto está dizendo que mesmo eu estando gripado, ele vai estar na minha vida. Eu estou gripado. Eu tenho problemas de joelho, essas coisas, né? Então, com tudo isso,
eu sei que ele vai estar comigo na hora boa e na hora ruim, igual lá no barco, né? No barco tava a tempestade lá e o barco chacoalhava para lá e para cá, mas o Senhor estava lá com eles, com os discípulos. Ou seja, na hora difícil dos discípulos, o Senhor não faltou. Se você aplicar o texto de Salmos 23 da maneira tradicional que a gente conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ali não era para faltar tranquilidade, né? Então não é para ver que a tempestade, porque o nada vai nos faltar, então não ia faltar tranquilidade, mas foi ao contrário, não uma tempestade. Então o nada nos faltará ali não se aplicou, né? A não ser se usar a linguagem de que os pregadores têm explicado, né? Que não vai faltar tempestade, né? Mas o texto não quer dizer isso. Mas o Senhor não faltou, Jesus estava lá com eles. Jesus se levantou na hora correta, na hora certa, né? E Jesus tanto que estava dormindo, e quando a tempestade estava agitada, os discípulos tudo agitados com a tempestade, Jesus estava tranquilo, dormindo, porque ele sabia o que fazer, porque ele é o dono da situação. Então é ele que não pode faltar, porque ele é o dono da situação. Aí os discípulos acordou ele mandou o vento acalmar, tudo se fez bonança, e depois ele falou para os discípulos, vocês não têm fé não? Então, ali no caso, Jesus que não faltou, o Senhor, o nosso pastor, ali para os discípulos, não faltou. Então a gente tem que pregar para o texto original, né? Então o texto original diz que, né, o Senhor é meu pastor e ele não vai, ele que não pode me faltar, né? E ele não me faltará, que não está escrito aqui, né? Esse site aqui, Diário de Fé, né? Porque eu estudei muito tempo, né? Eu aprendi assim quando eu estudei grego, né? Estudei que essa palavra idealize, na verdade, seria melhor aplicada se fosse não, e o nada não explica muito. Eu fui procurar aqui no Google coisa para fazer esse estudo, é difícil de achar, né? Até com muito trabalho achei esse texto aqui, né? Do Diário da Fé, né? O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Isso que eu estava procurando, e com muito trabalho eu achei, né? Do Leonardo H, né? Não conheci ele, né? Nem conheço esse texto aqui, é a primeira vez que eu entrei aqui, né? E aqui ele fala, com frequência, né? Com frequência vemos o versículo Salmo 23:1 sendo citado, pregado e amado em muitos contextos religiosos. No entanto, será que estamos entendendo corretamente a profundidade desse versículo bíblico icônico escrito em classificações? Se voltarmos às raízes hebraicas das escrituras, podemos encontrar uma perspectiva mais profunda e talvez mais transformadora, né? Foi o que eu falei, né? Quando os judeus, né, tem uma outra interpretação. Os judeus não têm. Aqui quando fala a raiz hebraica, né, tá falando dos judeus, né? Que é eles que escreveram a Bíblia na língua hebraica. E eles só que tem outro significado, né? E mais profundo, né? Que é o Senhor não me faltará. Então, muitas traduções populares do versículo incluem a frase, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas a análise mais aprofundada da linguagem original revela uma nuance diferente do texto. A técnica hermenêutica, né, nos ajuda a compreender melhor o verdadeiro significado do Salmo 23:1, né? Aí vai explicando aqui, né? Aqui está no caso na língua hebraica, né? O lo aqui, ó, ele escreve aqui, ó, aí, ó. Como eu falei lá, o lo significa que não, né? O lo é não, né? O lo aqui é não, né? E não é nada, mas né, é lo, não. Faltará, não. Então o Senhor não vai nos faltar, né? Eu espero que você entenda melhor. Eu sei que a maioria das pessoas, né, prefere o mais fácil, né? Que o mais fácil se encaixa em nossas vidas, mas o mais fácil é enganoso, né? O nada não me faltará é meio enganoso. Então, mas agora não tem texto bíblico que apoia isso, né? Porque se você vai ler a Bíblia fala de que tanto os judeus como os cristãos sofrem luta, dificuldade, passam por fome, tem doença, né? Então nada nos faltará aí, baseado no contexto lá, que eu falei, ele é meio enganoso. Mas agora falar assim que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, aí tem, além de estar de acordo com a crença do judeu que escreveu o Salmo 3, tem muitos contextos bíblicos que apoiam, que eu citei alguns, né? Que Jesus foi que está conosco, né? Que nesse mundo vai ter aflições, né? E então, mas ele ia estar presente, né? Ele falou onde tiver duas ou três ou mais pessoas, que ele está presente, né? Então, a presença do Senhor nessas vidas está cheia de texto na Bíblia que mostra que isso é uma realidade, né? Então, o Salmo 23, se você ler ele como o Senhor é meu pastor e nada me faltará,
ele é um texto subjetivo e enganoso. Você vai acreditar nisso e vai ficar se enganando, né? Agora, se você ler o Salmo 23, o verso 1, de uma maneira mais, assim, real, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, aí vai ficar mais perto da realidade das nossas vidas e da realidade bíblica, tá? Então, espero ter mostrado uma realidade para você diferente, uma perspectiva mais técnica, diferente, né? Eu não vou aprofundar assim tecnicamente dentro para não, né? Que é mais complicado, né? Mas espero que se essa mensagem aqui, né? Que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, sirva de edificação para a sua vida, para a sua semana, esse ano, não sei qual é o propósito da sua vida, mas que você não pode deixar o Senhor faltar na sua vida. Você não pode deixar o Senhor faltar na sua vida no serviço, na sua vida na família, na sua vida na escola, onde quer que você ande, o Senhor não pode faltar na sua vida, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a que nela edifica. Deus que abençoe cada um de vocês e obrigado por ficar até aqui. Dê um like aí no meu canal, né? Se inscreva, compartilhe para as pessoas, para edificar a vida deles, para aqueles irmãos em Cristo, né? E obrigado por estar assistindo o canal até aqui. Uma boa semana.